Investir em imóveis é algo que sempre acaba passando na mente de qualquer brasileiro. Seja pela ideia de receber aluguéis todos os meses ou até mesmo por cultura, muitos investidores acabam pensando nessa possibilidade para poder gerar uma renda extra ou até mesmo uma aposentadoria complementar. E hoje nós vamos te falar de um investimento em imóveis que está entre os principais investimentos de geração de renda passiva, ou seja, aquele investimento que vai fazer você ganhar dinheiro enquanto dorme sem você sequer trabalhar um segundo a mais. Estamos falando dos fundos imobiliários, investimentos que estão entre os mais procurados da Bolsa de Valores. E para você já começar a entender por que os FIIs ou fundos imobiliários são tão bons, vale dizer que você estará investindo através deles em imóveis mesmo. E como o setor imobiliário é um dos mais produtivos do Brasil, você, além de ter um grande potencial de valorização dos seus ativos, você também estará recebendo dinheiro de aluguéis todos os meses. Só que não para por aí. Existem inúmeras vantagens para você escolher investir em fundos imobiliários ao invés de investir em um imóvel diretamente e alugar para seus inquilinos, por exemplo. Só para você ter uma ideia, mesmo você podendo investir em fundos imobiliários com às vezes menos de R$100, grandes investidores optam em comprar milhões em fundos imobiliários pelas inúmeras vantagens que a gente vai listar aqui para você hoje. Além de te ensinar mais sobre esses ativos, no final do vídeo nós vamos te mostrar como investir na prática. Isso porque no dia de hoje eu investi o valor exato de R$ 555,20 em um fundo imobiliário e registrei todos os passos para te mostrar. Então olha só, esse é mais um conteúdo de extremo valor aqui no canal. Tudo que a gente te pede é que você largue o dedo investidor aí nesse like, pois isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Não deixe também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Primeiramente, vamos entender o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, na verdade, é um fundo de investimento, porém com uma estratégia de investir apenas em imóveis ou ativos ligados ao setor imobiliário. Os fundos imobiliários têm como principal característica a distribuição de dividendos, aquela famosa renda mensal, ou seja, aquela renda de aluguel. Uma das grandes vantagens de investir nessa classe de ativo que são os fundos imobiliários é por você contar com uma gestão profissional, ou seja, aquela dor de cabeça de correr atrás de um inquilino, de fazer toda a gestão, de renovar o contrato ou até mesmo de ter o seu imóvel vacante sem inquilino, isso tudo é feito de forma profissional, tem pessoas trabalhando por você. Além disso, a pessoa física acaba tendo a isenção na hora de receber os dividendos mensais, o que não acontece quando você acaba fazendo o aluguel de um imóvel. Esse aluguel do imóvel acaba tendo um imposto de renda de até 27,5% que pode impactar na sua rentabilidade real também. Outro ponto interessante dessa classe de ativo é a questão da liquidez. Quando você tem um imóvel para vender, a gente tem todo um processo que realmente é difícil. Você não consegue vender o seu imóvel da noite para o dia. Já nos fundos imobiliários você tem uma liquidez no mercado secundário, onde você pode vender as suas cotas e em até 2 dias você já tem um recurso na sua conta. A grande estratégia por trás dos fundos imobiliários é a diversificação. Quando você tem um imóvel alugado, você tem apenas um imóvel, um custo muito alto, um investimento mais alto para você entrar. E quando a gente fala do fundo imobiliário, você já tem uma ampla diversificação dentro da carteira de um fundo que deve ser analisada de forma prévia, mas você consegue ter uma diversificação geográfica, diversificação de inquilinos, fazendo com que você consiga mitigar vários riscos de mercado. E por fim, como já foi dito antes, os fundos imobiliários você hoje tem um amplo acesso com custo muito baixo. Você consegue investir até mesmo com menos de R$100. E então, qual é o fundo imobiliário que a gente escolheu e que eu investi hoje o valor de R$ 555,20? Bom, antes de tudo, vale ressaltar que esse fundo imobiliário já estava aqui no nosso radar de análise e tudo mais há um bom tempo. Então, existem algumas premissas que nos fazem entender que ele é um excelente fundo imobiliário, mas além de tudo, está agora, nesse momento, a um preço atrativo e dentro também
da nossa estratégia, da nossa metodologia. Isso quer dizer que você não pode simplesmente comprar um fundo imobiliário porque você viu alguém falando, nem mesmo a gente, tá bom? Esse não é um vídeo de recomendação de investimentos. Tudo aqui faz parte de um racional maior, coisa que a gente vai vir a falar também em vários outros vídeos, criação de portfólio, estratégia e tudo mais. Mas vamos entender aqui qual é o fundo e por que ele foi escolhido. Trata-se aqui do KNRI 11. Outra coisa também, eu já vou te mostrar aqui alguns dados, olhando para o computador, você vai ver o mesmo que eu aqui, mas a parte de investimento, o que eu fiz mais cedo, justamente, né, foi feito mais cedo, até porque nós temos um horário de pregão em que eu teria que ter feito antes mesmo, filmado, documentado tudo como fiz, e agora a gente está aqui gravando a aula. Então isso quer dizer que algumas das coisas aqui, como o valor da cota, podem já ter sofrido aí alguma variação, mas não se apegue a isso, tá certo? Eu estou aqui agora no site Funds Explorer, é um dos bons sites aí, que consolidam várias informações, as informações mais importantes dos fundos imobiliários listados na bolsa. Então, eu já digitei aqui para poupar tempo, KNRI 11. Esse é o código do fundo, beleza? Para você investir em um fundo imobiliário, você vai precisar saber o código dele, de fato. O código aqui é KNRI 11. Você vai perceber no final do vídeo como é simples digitar esse código ali na sua corretora e comprar. Essa parte operacional é bem fácil, beleza? Como o Fabrício falou agora há pouco, uma das partes mais legais dos fundos imobiliários é que você tem um gestor profissional tomando conta ali dos empreendimentos, dos imóveis, da gestão em geral. Nesse caso aqui, a gestora do KNRI 11 é a Kinea, que é uma das melhores. Você gosta muito? Sim, bastante. Boa, né? Então, obviamente, a primeira coisa a ser analisada aí é a gestora. É necessário que você se informe, corra atrás e saiba se a gestora é boa, se ela tem um bom histórico e outras coisas que a gente vai mencionar aqui. O valor da cota no momento da gravação aqui agora está R$ 138,75, ou seja, você pode comprar uma ou 10 mil cotas, mas cada uma vai ser R$ 138,75 no momento de agora. Com isso, vale também ressaltar a importância de você ter em mente o que é a renda variável, né? A gente está falando aqui de renda variável. Caso você não saiba, até mesmo imóveis físicos aí, se você tiver comprado um imóvel e você queira vender ele em determinados momentos do ano, apesar de você não estar vendo o preço dele variando, ele varia, tá bom? Então você não necessariamente consegue vender um imóvel pelo preço que você quiser, que você sugerir a qualquer momento. O mercado vai ditar o preço desses ativos. Na Bolsa de Valores, você vê isso em tempo real e isso pode te assustar, dependendo do que você tiver ou não tiver de conhecimento e de resiliência, tá bom? Isso é assunto para outros momentos em que a gente vai te ensinar mais a esse respeito aí. Um fator muito importante aqui é a liquidez. O que você acha, Fabrício? Em média, 15.376 cotas negociadas diariamente. É bastante líquido, né? Você tem que ter mais 3, 5 milhões ali no fundo para poder ficar aí líquido, né? Então acho que temos muita facilidade para poder tanto comprar quanto vender o fundo, né? Que legal. Isso quer dizer para você o seguinte, olha, R$ 138,00 em média, o preço da cota agora, uma liquidez diária de negociações de 15.376 cotas negociadas ali diariamente. Isso quer dizer que se você tiver 1 milhão aí nesse fundo e quiser vender agora, você consegue. Obviamente respeitando aí o prazo de liquidação, que é em média 2 dias úteis. Isso, exatamente. Sempre. Não em média, exatamente, né? É, eu não vou falar aqui para você toda a análise que a gente fez, tá bom? Até porque o vídeo ficaria muito grande. Eu vou te falar as partes mais importantes, coisas que você pode usar para analisar os seus fundos imobiliários a partir de agora também. Uma delas aqui foi justamente a liquidez, então você precisa observar se o fundo é líquido, se ele tem um volume bom de negociações, beleza? Agora sobre esse nome aqui que vai te acompanhar durante toda a sua vida enquanto investidor ou investidora, Dividend Yield, especialmente aqui falando de fundos imobiliários. É um cálculo muito simples. No caso, o Funds Explorer ele mostra aqui um dividend yield mensal. Mas vamos entender. Olha só, você verifica aqui também que o yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses é de 7,48%. O que é o yield, o dividend yield? É bem simples. É basicamente o retorno dos aluguéis, o retorno dos dividendos. Pense assim, olha, você tem um imóvel em que você investiu R$300 mil para comprar esse imóvel. E aí você ganha com seu inquilino R$1.000 por mês. Em um ano, R$12 mil. Se você fizer a continha, 12 mil é 4% de R$300 mil. Isso é o dividend yield. É basicamente isso. É o quanto o dinheiro dos dividendos ou dos aluguéis correspondem do valor que você investiu. Com isso aí a gente já consegue ver que 7,48% ao ano não é pouco, né? Sim, rentabilidade relativa, né? Relativa, até porque 4% aí de R$300 mil, se uma pessoa investir R$300 mil aqui, ela vai ganhar mais de R$1.000 por mês. Sim, e ainda tem um detalhe de não ter um imposto de renda ali nos rendimentos mensais, né? Que eu acho que
É a grande diferença aí A também grande esse diferença. retorno, né? Outro ponto mencionado que é muito válido para ser analisado é a diversificação do fundo. Esse fundo particularmente tem posição em 3 estados diferentes: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além da diversificação geográfica por estado, o fundo também contempla uma diversificação de ativos. O fundo acaba sendo posicionado dentro do setor de lajes corporativa, né, que são basicamente ali os imóveis que fazem aluguel para grandes empresas, e também dentro do segmento logístico, que de fato são galpões. Inclusive a gente vê um crescimento muito forte recentemente, principalmente por uma demanda do e-commerce, mas em contrapartida nos últimos 2 anos a gente viu um mercado muito difícil para as lajes corporativas com a questão do home office. Mas agora tudo voltando na normalidade, né, a tendência é que tende a crescer e continuar gerando os rendimentos mensais ali através dos aluguéis. Então olha só que legal, quando você investe aqui, apesar de que podendo investir com pouco, você já está em exposição a 20 ativos, né? A 20 imóveis. E a gente, nesse caso do KNRI, a gente está falando de grandes imóveis, como galpões logísticos, o que faz com que os inquilinos não sejam aí quaisquer inquilinos, são grandes empresas também. Para isso existe outra coisa a ser analisada, como o Fabrício já falou aqui, que é a vacância. Aqui no próprio site Fundos Explorer, você consegue verificar até mesmo o histórico. Por exemplo, a vacância física, vou até tirar os outros aqui, olha, é historicamente bem baixinha, tá vendo? Por volta de 3%, 2%, às vezes se elevou bastante em alguns meses, mas historicamente é uma vacância equilibrada, tranquila. O mesmo vale aqui para a vacância financeira. Nesse caso também sempre baixinha, sempre equilibrada, de acordo com o histórico do fundo. Obviamente, pessoal, a gente está falando aqui de um site que compila as informações de uma forma mais direta, mas você consegue localizar os relatórios no próprio site. No caso aqui da Kinea, que é a gestora, ou até mesmo aqui nesses próprios sites disponibilizam para você o relatório mais recente, vindo diretamente da gestora também. Tem todo um detalhamento aqui de quais são os imóveis também, caso você queira ver, beleza? Outro ponto muito importante de sempre ser analisado nos fundos imobiliários é o PVP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo. O que isso significa? Basicamente a gente identificar o preço justo do ativo, porém não leve isso ao pé da letra. Basicamente os imóveis têm uma precificação a cada 1 ano, então isso pode alterar e acabar confundindo você na sua tomada de decisão. Mas de forma simplificada, quando o fundo imobiliário está ali com seu patrimônio ali de 1 bilhão e as suas cotas no mercado também está de 1 bilhão, ou seja, ele está 1 para 1, ou seja, está dentro do seu preço justo. E uma forma de você conseguir comprar um bom ativo é comprar o ativo por um bom preço. Nesse caso aqui do KNRI, a gente vê que atualmente ele está com PVP de 0,87, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. Mas de fato, por que se justifica isso? Basicamente são as circunstâncias de mercado que a gente passou nos últimos 2 anos, né? Então a gente viu uma crise mais forte do segmento de lajes corporativa. Mas você fazendo uma análise mais fundamentada, entendendo os ativos, os imóveis, a diversificação e a gestora, você consegue identificar isso como uma oportunidade de comprar um bom ativo por um bom preço. Isso nos leva a voltar aqui sobre a outra camada, a outra parte de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários, que é o valor do seu patrimônio aumentar. A gente sempre leva em conta aqui, a gente acaba ressaltando bastante essa questão de ganhar mensalmente o dinheiro dos aluguéis, que é realmente talvez a parte mais chamativa dos fundos imobiliários, mas pensa comigo, bons imóveis com o passar do tempo também se valorizam, então você vai ver o seu patrimônio aumentando. Nesse caso, com os fundos imobiliários também não é diferente. Se você escolher bons fundos, você vai ver o preço dessas cotas subindo com o passar do tempo. Agora, mais uma vez falando também, trata-se de renda variável. Em determinados momentos você vai ver o preço das suas cotas diminuindo. E aí, com o conhecimento necessário, com as análises necessárias também, você vai entender se você quer comprar mais, já que talvez você venha a identificar que essas quedas de preços são, na verdade, oportunidades de compra. E para te auxiliar nesse indicador existe o PVP. Teoricamente, se ele estiver abaixo de 1, o fundo está barato, acima de 1 está caro. Mas como o Fabrício falou, não pode ser
analisado de forma isolada. Existe muito mais a dizer sobre esse fundo, até porque você tem que analisar se ele é bom ou não e coisas do tipo que a gente já falou até aqui. E até complementando, Breno, outra questão muito importante, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários, é que o preço importa. Então, quando você faz a sua alocação inicial, o seu preço de compra da cota vai refletir na sua rentabilidade. Então, quanto menor o preço da cota, maior vai ser sua rentabilidade. Então, toda vez que você fizer a aquisição de uma cota, isso vai impactar diretamente no seu retorno. Então, você analisar o fundo e identificar o melhor momento de fazer uma compra, sem dúvidas, vai impactar na sua rentabilidade também no longo prazo e até mesmo no curto prazo. Então é isso, a gente falou aqui de partes muito importantes a serem analisadas em fundos imobiliários e agora você deve estar querendo ver como foi investir na prática nesse fundo, né? Bom, primeiro de tudo, você precisa ter conta em uma corretora. E a boa notícia é que a gente já tem um vídeo aqui no canal completinho sobre corretoras. Mas, como a gente sempre vai dizer, essa é a parte fácil, a parte operacional, clicar onde clica, saber onde encontrar, é muito tranquilo, é muito fácil. Mesmo assim, eu sugiro que você assista esse vídeo sobre corretoras para você entender alguns pontos importantes até para você escolher a sua corretora, caso você ainda não tenha conta em uma, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então, investindo na prática em cotas do KNRI 11, o fundo imobiliário escolhido aqui para esse investimento de hoje. Não é uma recomendação, mais uma vez, tá? Faz parte de um raciocínio maior, como a gente já mencionou, mas com a aula de hoje você pode perfeitamente utilizar esses raciocínios para decidir se faz sentido para você ou não investir nesse fundo ou em outros também, desde que você analise com calma, tá bom? Vale ressaltar que eu estou investindo aqui na parte da tarde. A gente tem um horário de pregão, né, chamado na Bolsa de Valores, para a gente investir tanto em ações quanto em fundos imobiliários de segunda a sexta. E também vale ressaltar que eu estou pelo celular. Por que eu decidi fazer pelo celular? Porque é muito mais prático, né? Você poderia estar investindo pelo computador e é um pouco mais amplo até a plataforma, tem mais informações para você ver, mas aqui é bem prático. O importante é você saber no que você está investindo e aí é vir cá e comprar. A parte operacional é muito fácil. E também até pontuando sobre isso, eu estou utilizando aqui, olha, a corretora Clear, né? A Clear Corretora. Então não quer dizer que você tem que ter conta na Clear, até porque existem outras corretoras que de forma geral vão ser até mais completas. Eu aqui já tenho conta há muito tempo na Clear, por isso eu continuo a usando, né? Por comodismo até. E para investir em ações, fundos imobiliários, é tão simples quanto em qualquer corretora. A Clear, por exemplo, tem taxa zero para investir em fundos imobiliários, então faz total sentido, mas tem outras também que tem taxa zero. O que eu quero dizer para você sobre isso é que, independente da plataforma, o raciocínio é o mesmo. Todas elas vão mudar ali basicamente onde você vai clicar. Mas o que eu vou fazer aqui agora, você vai poder fazer na sua corretora, em qualquer corretora que você tenha aí cadastro. No caso aqui do aplicativo da Clear Corretora, venho aqui nesse mais, logo no menu inicial. E aí já tem alguns filtros, mas eu vou digitar logo o código KNRI 11. E aí nem precisou digitar o 11, ele já localizou. Não se preocupe com esses outros códigozinhos que apareceram aqui. Olha, o código é o primeiro, KNRI 11, tá bom? Não clique, não faça nada que você não tenha conhecimento dentro de uma corretora. Só faça aquilo que você sabe, que você tem entendimento, tá bom? Vão ter várias opções, várias coisas vão aparecendo no decorrer do caminho aí que vão te gerar dúvidas. Faça o que você sabe. No caso aqui, direto ao ponto, KNRI, cliquei, certo? Adicionar aos favoritos, pode ser. Pelo visto, eles estão mudando algumas coisas, estão fazendo uma aba de favoritos, né? Certinho. Veja só que ele veio aqui para os favoritos, cliquei nele agora. E aí, compra, venda, direto ao ponto, né? Então, nós vamos comprar. Eu já fiz aqui uma transferência para minha conta, lembrando, a corretora é uma conta mesmo, né, bancária. Então você vai transferir para cá o seu saldo para só então investir. Isso é muito seguro, até porque se você quiser resgatar esse saldo daqui, você só vai conseguir fazer isso para uma conta cadastrada aqui no seu próprio CPF. Ou seja, é muito seguro. Então vamos lá. 4 cotas no valor atual, R$ 555,20. Cada cota está R$ 138,80. Então nós temos aqui 4 cotas, beleza? Agora é só clicar aqui em comprar, enviar ordem, e aí ele vai pedir a sua assinatura eletrônica. É mais uma camada de segurança. Essa assinatura eletrônica você vai ganhar ela, você vai receber ela quando você fizer o cadastro ali, tudo certinho também, na sua corretora. Todas vão exigir isso aí, tá bom? Beleza, minha assinatura eletrônica. Enviar ordem. Ordem enviada, beleza? E aí eu posso acompanhar a ordem para ver se já foi... Ah lá, já foi executada, beleza? Ok, já compramos aqui 4 cotas do KNRI 11.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se esse conteúdo está agregando valor para vocês, compartilhe com seus amigos e para as pessoas próximas que você vê que esse conteúdo faz sentido. Não deixem de seguir o nosso perfil no Instagram, @regra número 2. Por lá temos conteúdos e novidades diariamente sobre o mundo das finanças. É isso aí. E dos investimentos. E dos investimentos, né? Fenomenal. Baita, caramba. Tanto de indicador para ser analisado, né? No fundo imobiliário. Com certeza. Inclusive, semana passada a gente já teve uma aula sobre indicadores financeiros que pode ser também utilizado para análise de um fundo imobiliário, Completamente. Né? O que dirá para ações, né? Que requer um pouco mais de cuidado, para não dizer muito mais cuidado, né? Não, com certeza. Mas quem assistiu aquela aula lá, com certeza vai ter uma facilidade maior para entender o que falamos hoje. Sem querer, então, semana passada a gente fez aí indicadores a serem avaliados e analisados para se escolher boas ações. Hoje, para se escolher bons fundos imobiliários. Com o vídeo da semana passada, o vídeo de hoje, a pessoa já consegue fazer um portfólio aí de fundos imobiliários e ações. Tranquilamente. Só doido para perder o vídeo. Com certeza.